dia, meus amores. Hoje, quarta-feira, dia 10 de março do ano de 2021, estamos iniciando a nossa aula de História. Iremos fazer correções, tá, no nosso livro, então, por favor, peguem o livro de vocês. Vamos iniciar a correção na página 10 e 11, tá ok? Temos aí o nosso conteúdo de hoje, que nós vamos falar sobre fontes e fatos históricos, que se inicia na página 12. Então, na página 12 até a página 17, vocês irão colocar a data de hoje no alto do livro de vocês, tá ok? Página 10, vamos à nossa correção. A primeira questão aí, tá? Falando aí sobre os primórdios da humanidade. Nós vamos fazer o seguinte, uma das teorias, tá? Sobre como surgiram os seres humanos, ela nos diz que as origens da humanidade, elas traçam um caminho direto do continente africano. Na questão 2, ela pediu o seguinte: revisite os textos e responda com as suas palavras, seguindo a teoria mais aceita da origem do ser humano. É correto afirmar que o homem, ele descendeu do macaco? Justifique sua resposta. Bom, é uma resposta pessoal, mas o que acontece? Vocês vão perceber, gente, que o homem, ele não evoluiu do macaco, tá? E sim que tanto o homem quanto o macaco, eles possuem ancestrais em comum, tá? Que acabaram seguindo caminhos evolutivos diferentes, ou seja, evoluíram cada um da sua forma. Na questão 3, segundo o texto, o homem ele descende de que linhagem? O homem, gente, ele descende da linhagem Homo, ok? Na página 11, questão número 4, seguindo a teoria que defende que o ser humano surgiu na África, pinte um mapa que represente corretamente essa ideia. Vocês vão pintar o primeiro mapa, tá ok? Na questão 5, os estudos que explicam a origem da humanidade não está concluído, ou seja, uma vez que não param de surgir novas informações que podem modificar como entendemos o início do ser humano. Então, questão 5, alternativa da letra D. Na questão 6, sobre o processo evolutivo dos hominídeos, tá? O texto aí, com a resposta correta, com a ideia correta, é o primeiro, onde nós devemos lembrar que esse processo evolutivo não se deu rapidamente, que nenhuma espécie surgiu para apagar a espécie que veio antes, sobrepondo-se a ela. Alguma espécie do Homo, inclusive, até conviveram umas com as outras. Página 12, nosso conteúdo de hoje, fontes e fatos históricos. Vamos compreender o seguinte, o que são aí, tá? Fontes históricas. Bom, fontes históricas aí, vocês vão ver o seguinte, é preciso entender, tá, o conceito do registro de uma forma aí mais ampla, de uma forma maior, ok? E como que eu vou entender esse conceito? Bom, as fontes históricas, vocês vão estar vendo aí, que elas podem ser agrupadas em 4 categorias. Quais seriam essas categorias? Documentos, objetos arqueológicos, coleções e tradição oral, tá ok? Os registros, gente, eles aí são classificados como documentos, e para eles serem classificados como documentos, eles podem ser textos, tá? Textos de época e também das épocas atuais, podem ser mapas, ilustrações, pinturas, poemas, tá? Letras de música, literatura, manifestação, relatos, tá? De viajantes, panfletos, que nós já estudamos esse tipo de gênero textual, caricaturas, fotos. Podem ser programas de rádio, programas de televisão, as charges, tá? Depoimentos, objetos, fotografias, livros, filmes, vídeos, roupas, mapas, jornais, tá? Revistas, documentos oficiais, certidões de nascimento, de casamento, livros de atlas, declarações, cartas, tudo isso serve como fontes históricas, certo? Por isso que quando nós vamos ao museu, nós podemos observar diversas coisas, diversos objetos, artefatos, que nos trazem o quê? Os fatos históricos. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos entrar aí nesse conteúdo. Vamos lá? Podemos classificar, gente, como objeto arqueológico os artefatos e os utensílios que eram construídos, tá? E utilizados, ou ainda que foram formados pelo homem no seu dia a dia, no seu cotidiano. Tais aí como equipamentos, instrumentos, roupas, talheres e telefones. Então, quando eu vou ao museu e eu vejo lá os objetos arqueológicos, eu já sei do que se trata. Os registros aí, tá? As coleções, vocês vão ver, elas são formadas por um conjunto de registros que juntos têm um valor histórico. O que podem fazer parte das coleções?
registro de revistas, de jornais, pinturas, gravuras, fotografias e etc. Os registros que fazem parte da tradição oral são os depoimentos, os áudios, as gravações e até mesmo, gente, o conhecimento do senso comum, especialmente as informações que passam de geração em geração e que acabam aí, terminam por fazer parte de uma cultura dos indivíduos de um determinado grupo social, como os africanos. Lá na página 14, vocês vão estar vendo uma imagem onde vocês vão estar vendo aí que as fontes históricas, elas nos fornecem informações que podem ser utilizadas por pessoas, tá? Que as compreendem para poder reconstruir e entender fatos históricos. Então, vocês vão estar vendo aí que é preciso pensar, tá? Na maneira que é mais adequada, tá? De informação aí, de guardar as fontes históricas, para que não seja, então, aí, depredada, para que não caia depreciadas, que não sejam aí esquecidas, que não caia no esquecimento, de maneira que as informações elas possam continuar mantidas, preservadas, tá? Arquivadas, armazenadas aí, e também cuidada para sempre estar disponível para servir de uma fonte de estudo, uma fonte de informação para as outras. Sendo assim, é possível compreender, gente, as diferentes aí, tá? Necessidades e formas de armazenamento de diferentes espaços. Os museus, tá? Que armazenam aí, arquivam objetos, as bibliotecas que armazenam os livros, os documentos, tá? As pinacotecas, que pinacotecas, elas vão arquivar aí as pinturas, tá? As hemerotecas, os jornais e as revistas, as audiotecas, os áudios, tá? Que são os discos, os CDs e as gravações, tá? As videotecas, os vídeos e os filmes, as mapotecas, né? Os mapas e tudo mais. Aí na página 14 também vocês vão estar vendo que as fontes históricas, elas são, no geral, consultadas por profissionais que podem ser historiadores, escritores, jornalistas, arqueólogos, tá? E aí vocês vão estar vendo, podem ser paleontólogos. A principal importância das fontes históricas, gente, é que por meio dessas fontes é que nós conseguimos aí reconstruir informações, tá? Dados, fatos, acontecimentos históricos, e assim nós podemos identificar, tá? As suposições que procuram explicar, então, a própria história. Os fatos históricos, vocês vão estar vendo, que são todos aqueles acontecimentos que ocorrem ao longo do tempo, tá? Esses fatos, em geral, eles têm uma importância para um determinado aí, grupo de pessoas em um determinado período de tempo, tá? Como, por exemplo, nós podemos citar as comemorações, tá? Familiares, nascimento, casamentos, aniversários, as formaturas. Essas comemorações, elas são importantes para algumas pessoas, no caso, a nossa família, mas não uma sociedade inteira. Um fato histórico que marca uma sociedade, tá? Ele então entra no chamado tempo histórico da história. Assim, gente, então é preciso estudar a história, procurar entender as causas e as consequências que tudo aconteceu de um determinado fato histórico, além, gente, dos motivos que levaram os personagens, tá, daquela história ali a agirem daquela forma, ok? Aí temos curiosidades no nosso livro de quem inventou o garfo e a faca, tá? O garfo, ele não tem aí um inventor conhecido, tá? Ele foi usado para servir comida no prato das pessoas, comiam com as mãos. Então, desde o ano 600 a.C., tá? Ele possuía apenas 2 dentes. As pessoas só começaram, então, a usá-lo para comer depois da Revolução Francesa, por volta de 1799. A faca, gente, ela teria surgido há mais de 1,5 milhão de anos atrás, tá? Só por volta aí de 1630 é que uma faca, então, passou a ser reservada exclusivamente para as refeições, assim como nós fazemos hoje. Bom, nossas atividades serão as atividades aí da página 16 e 17. Coloquem aula e data. Na questão 1, vocês vão falar para mim, as fontes históricas são importantes meios de obter informações. Sejamos nós profissionais ou não. De que maneira essas fontes elas ajudam, tá, a quem não é um pesquisador? Vocês vão colocar aí. A que tipo de fontes históricas você recorre, você procura, caso quisesse escrever sobre a história da sua cidade? Vocês iam procurar onde? Pesquisar onde? Na questão 2, vocês vão observar, tá, todas as imagens e vão classificar os diferentes tipos de registros, escrevendo o D se for um documento, o O se for um objeto arqueológico, o C se for uma coleção ou o T se for uma tradição oral. Então, vocês vão voltar lá na página 12 e 13 para entender.
Na questão 3, vocês vão escrever outro exemplo de cada um dos tipos de registros que foram apresentados. Um documento, vocês vão colocar para mim. Um objeto arqueológico, uma coleção, uma tradição oral. Questão número 4 da página 17. Dentre os objetos apresentados, vocês vão circular a figura aí. Quais são objetos arqueológicos? E vão justificar a importância de preservá-los. Vou adiantar para vocês, temos 3 objetos arqueológicos aí na questão 4 da página 17. O que eu quero? Que vocês circulem e vocês vão perceber que todos esses objetos que estão aí classificados como objetos arqueológicos, eles podem ser utilizados para reconstruir algo e entender fatos históricos, tá ok? A questão 5, gente, é para vocês escolher um fato histórico, montar uma coleção com diversos registros materiais sobre esse fato. Depois, leve para a escola para apresentar a turma. O que acontece? Nossa aula está sendo aula online, então nós não podemos levar nada para a escola. O que vocês vão fazer? O aluno que quiser e fica, tá? Opcional, não é obrigatório. Vocês podem realizar essa atividade e postar no Instagram da nossa escola. Posta no Instagram de vocês, marquem a escola, só para poder ficar lá registrado aí o fato histórico, tá? Que vocês escolheram. Podem pesquisar um fato histórico, defender e procurar as curiosidades sobre esse fato, sobre esse ocorrido e colocar lá, tá bom, meus amores? Façam a atividade com atenção, caprichem na letrinha. Um beijo grande. Tchau, tchau!